agora que nós já passamos pelo primeiro e segundo turno das eleições, que acabaram de terminar, eu quero nesse vídeo aqui utilizar o resultado das eleições para prefeito de todo o Brasil e mostrar algumas formas que nós podemos utilizar para visualizar esses dados. Então, nesse vídeo eu vou utilizar essas bibliotecas que eu tenho importadas aqui, Pandas, GeoPandas. GeoPandas é uma biblioteca que é muito baseada no próprio Pandas, mas é voltada para trabalhar com dados geográficos. Vou utilizar também Matplotlib, o Seaborn. Nós vamos ver como. Bom, então já importei todas essas bibliotecas. Eu tenho aqui no meu computador um arquivo que chama resultado2020.csv, que contém todos os resultados de candidatos eleitos para prefeito nesse ano. Então, eu tirei esses resultados do site do TSE. Eu vou importar esses dados agora. Estou importando eles para a variável res 2020 e vou utilizar res 2020.red para nós visualizarmos o que tem nessa tabela de dados. Então, nós temos basicamente para todas as cidades, temos aqui uma coluna com estados, certo? Em seguida, cidades. E estamos aqui vendo para cada cidade o nome do candidato eleito para o cargo de prefeito, com algumas informações sobre cada pessoa. Primeiro, nós podemos olhar para esses dados, res 2020, e olhar para a coluna que contém o partido dos candidatos eleitos. Então, quero olhar para a coluna partido. Nós podemos utilizar o método do Pandas chamado value_counts. E nós temos aqui quantas aparições de cada partido nós temos nessa tabela de dados. Ou seja, nós temos aqui basicamente quantos prefeitos cada partido elegeu. E em cima disso nós podemos utilizar o método plot. Nós vamos ter então um gráfico mostrando quantos candidatos cada partido elegeu. Só que esse gráfico de linha não é muito bom para a gente visualizar esses dados. Nós podemos mudar o tipo desse gráfico para um gráfico de barras, por exemplo. Agora sim fica um pouco melhor de visualizar. Então nós podemos ver que o MDB, por exemplo, foi o partido que mais elegeu candidatos a prefeito nessa última eleição. Em seguida, nós podemos ver na tabela aqui em cima que nós também temos uma coluna de gênero dos candidatos. Então, de forma parecida com o que eu acabei de fazer, eu posso olhar para o dataframe res 2020, pegar a coluna de gênero, utilizar o método value_counts e, em seguida, fazer um gráfico desses resultados. Só que dessa vez, eu vou querer um gráfico do tipo gráfico de pizza. Pronto. Então, aqui, eu posso alterar um pequeno detalhe, que é utilizar o parâmetro AutoPCT, que é o mesmo parâmetro que tem no Matplotlib, e eu vou utilizar o formato %.f%. Com isso, nós conseguimos visualizar o percentual de cada uma das fatias da pizza. Então, nesse ano foram eleitos, entre os prefeitos de todo o Brasil, 88% dos candidatos eleitos são do sexo masculino e 12% são do sexo feminino. Em seguida, eu vou copiar essa célula. Eu quero fazer exatamente a mesma coisa, só que com a coluna de dados cor, onde nós temos a cor em que cada candidato se identifica. Bom, então nós podemos ver que 67% dos candidatos eleitos são de cor branca, 30% de cor parda, e nós temos algumas opções aqui de forma um pouco confusa, certo? Então, para melhorar a aparência desse gráfico, o que nós vamos fazer é filtrar os resultados que não sejam branca ou parda. Então, aqui eu estou utilizando o método apply para manter o valor da coluna cor
caso o valor seja branca ou parda, e eu quero alterar para outra caso tenha algum outro valor. Então, feito isso, eu posso utilizar novamente value underline counts e plot. O plot vai ser do tipo gráfico de pizza. E aqui. Então nós temos agora basicamente o mesmo resultado de antes, branca e parda, mas agora aquela fatia que correspondia a algumas opções diferentes de resultado, nós agrupamos todos aqueles valores nessa fatia outra. E é claro que nós podemos visualizar também em detalhes o que tem dentro daquela fatia outra. Então, para esse gráfico, eu filtrei os dados que são diferentes de cor branca e diferentes de cor parda. Ou seja, eu estou pegando somente os resultados que estão dentro dessa fatia outra do gráfico de cima e estou visualizando em detalhes o que tem dentro daquela fatia. Então, dentro daquele conjunto de dados, 69% dos candidatos eleitos nesse ano se identificam com a cor preta, 13% cor amarela, 12% não tem informação e 5% como indígenas. Então, agora que nós já olhamos para esses dados, organizando os candidatos por partido, por gênero e por cor, nós podemos fazer a mesma coisa organizando eles por idade. Então, para isso, simplesmente podemos pegar o DataFrame Res 2020 e, então, olhar para a coluna idade. E eu vou fazer um gráfico desses resultados do tipo histograma. Então, todas as visualizações que eu mostrei até agora, eu utilizei somente o Pandas para fazer isso. Então, eu vou mostrar agora como eu posso fazer o mesmo histograma que eu acabei de mostrar usando o Seaborn. Então, o Seaborn, se nós olharmos lá em cima novamente, na importação, eu importei Seaborn como SNS. Então, aqui eu vou utilizar sns.istplot e eu preciso informar que dados eu quero utilizar para construir meu histograma. Então, eu vou utilizar Res 2020 na coluna idade. E eu quero informar também o número de bins desse histograma. Eu vou querer 15 bins. Pronto. Então, a gente tem até uma visualização um pouco mais bonita do que essa gerada pelo Pandas, certo? Então, com esse histograma, nós estamos classificando os candidatos por idade, mas não tem nenhuma classificação por sexo ou por cor. Então, com o Seaborn, nós temos uma outra forma bem interessante de visualizar esses dados, que eu vou mostrar agora. Olha só que legal. Com o sns.ViolinPlot, nós conseguimos fazer, basicamente, um histograma para cada subgrupo dentro do nosso conjunto de dados. Então, aqui, nesse caso, nós temos um histograma para cada grupo de candidatos de um gênero e de uma cor específica. Então, entre os candidatos de cor branca, nós temos os candidatos do sexo masculino e os candidatos do sexo feminino. Para candidatos de cor parda, mesma coisa, sexo masculino e sexo feminino. E assim para todos os outros grupos. Então, o que a gente consegue visualizar nesse tipo de gráfico que nós não temos num histograma simples, nós podemos ver, por exemplo, que para candidatos de cor parda, tanto os candidatos homens quanto mulheres têm, em média, a mesma idade, em torno de 40 e poucos, 50 anos, talvez. Apesar de os candidatos do sexo feminino, a distribuição de idade ter uma largura maior. Já se nós olharmos, por exemplo, para os candidatos de cor preta, nós vemos que os candidatos do sexo masculino têm uma média de idade
um pouco menor do que os candidatos do sexo feminino. Então, até aqui, dos módulos que foram importados lá no começo, nós já usamos Pandas, o Seaborn. Falta utilizar o GeoPandas. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos reunir todos esses dados e colocar uma estatística em cima do mapa do Brasil, identificando os resultados por estado. Então, para a gente construir essa visualização dos dados do Brasil inteiro, a primeira coisa que eu fiz aqui foi importar esse arquivo. Esse arquivo aqui, ele contém informação para a gente poder desenhar o mapa do Brasil. Em cima desse mapa, nós vamos colocar os dados, certo? Então, onde eu consegui esse arquivo? Esse arquivo a gente pode encontrar no site do IBGE. Vou deixar o link aqui na descrição, se alguém quiser ir lá olhar. Então, nesse arquivo aqui, uma vez importado, nós vamos ter um data frame, que eu estou armazenando nessa variável, e um fustados. Então, até aqui, eu utilizei os dados que eu importei daquele arquivo, que eu disse que peguei lá no IBGE, lembra? E com as informações desse arquivo, eu desenhei o mapa do Brasil, né? Então, fiz isso com esse comando aqui, brasil.plot, onde nessa variável Brasil, eu tenho um data frame que eu criei a partir desse data frame infustados, e eu acrescentei nesse data frame infustados as estatísticas de cada estado que eu calculei aqui em cima. Essas estatísticas, eu vou querer exibir elas ali no mapa agora. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, está pronto. Aqui nós temos o mapa do Brasil, indicando para cada estado qual foi o partido que venceu o maior número de prefeituras naquele estado, né? E a gente tem essa escala de cores aqui, com a legenda lateral, para a gente poder visualizar melhor. Então, nós temos, por exemplo, Mato Grosso do Sul, onde o partido PSDB venceu 49% das prefeituras, quase metade das prefeituras daquele estado. Por outro lado, nós temos aqui Minas Gerais e Rio de Janeiro, foram os estados onde a disputa entre os partidos foi mais apertada, né? Então, em Minas Gerais, o MDB venceu só 12% da prefeitura em cada uma das cidades, e no Rio de Janeiro, o PSC venceu 13% das prefeituras. Mas onde foi feita essa contagem de partidos? Ela foi feita aqui em cima. Então, aqui, dentro desse loop for, eu contei para cada estado quantas prefeituras cada partido venceu. E aqui embaixo, eu utilizei o método text do Matplotlib para colocar essa informação como legendas em cima do mapa que foi criado pelo GeoPandas. Bom, então vamos ficando por aqui, porque esse vídeo já deve estar muito longo. Eu espero que tenha sido interessante ver essas formas diferentes de visualizar dados. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!